estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Viajando na História. Então, neste mês de maio de 2021, no dia 5 que passou agora, completaram 200 anos da morte do famoso general e imperador dos franceses, Napoleão Bonaparte, uma das figuras mais controversas da história. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre ele e sobre a sua importância para a história mundial? Então, vamos com a gente para mais esse vídeo, ok? Mas não esqueçam dos nossos recadinhos de sempre. Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar os nossos vídeos. Se você não se inscreveu no canal, vai aí no botãozinho e se inscreve. Não esqueça de ativar os sininhos das notificações, ok? Então vamos lá? Então que vem a vinheta. Bem, no dia 5 de maio de 1821, há exatos 200 anos, morria uma das grandes personagens da história mundial, daqueles que tiveram uma influência determinante para os rumos históricos do mundo todo no século XIX. Ele é até hoje considerado um dos maiores comandantes militares da história, e suas guerras e campanhas são estudadas até hoje em escolas militares no mundo todo. Perdura como um dos líderes mais célebres e controversos da história da humanidade, que conseguiu chegar ao posto de imperador da França e dominar grande parte do território do continente europeu. Vamos falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre esse grande personagem da história chamado Napoleão Bonaparte? Pois então, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve saber. Napoleão Bonaparte, ele nasceu na ilha da Córcega. Muita gente pensa que Napoleão ele era francês, mas na verdade ele era corso. Ele nasceu nessa ilha, que é considerada uma das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, e que apesar de ficar na costa italiana, ela pertence até hoje à França. Então até hoje ela faz parte do território francês, ela é uma espécie de protetorado francês. Então ele nasceu na capital da ilha da Córcega, a cidade de Ajaccio, no dia 15 de agosto de 1769. E por conta disso, é bom a gente deixar até essa curiosidade, por ter nascido na ilha da Córcega, ele sofreu muito bullying quando ele se mudou para a França aos 9 anos. Então a família de Napoleão, ela tinha uma relativa... era uma família de uma pequena nobreza italiana, então Napoleão é descendente de italianos também. Ele, nascido nessa ilha da Córcega, ele tinha um sotaque muito forte, né, um sotaque corso muito forte. E quando ele foi estudar em Paris, ele foi estudar na França, ele passou a sofrer muito bullying por conta de vários fatores. Principalmente por conta do seu acentuado sotaque, ele tinha um sotaque corso muito acentuado. A sua baixa estatura, então Napoleão, ele era considerado baixo para os padrões europeus, né? Então se atribui que alguns historiadores colocam que Napoleão, ele tinha entre 1,58 m a 1,67 m, há divergência em relação à sua altura. De qualquer forma, ele era considerado um homem baixo para os padrões europeus daquela época. Então ele sempre foi baixinho e ele sofreu muito bullying por conta disso. Outro fato também que ele teve muita dificuldade foi em relação a escrever na língua francesa, né? O que não era também, como a gente pode dizer, uma coisa só de Napoleão. Muita gente tinha dificuldade principalmente quem vinha de províncias, em escrever de forma correta na língua francesa, que também não é muito fácil, diga-se de passagem, a gramática francesa sempre é muito difícil. Por causa disso, Napoleão na escola desde pequeno, ele se tornou sempre uma pessoa muito retraída, muito solitário, muito melancólico, e ele, por conta disso, né, por vamos dizer assim, esses preconceitos todos, né, que tinha em relação a ele acabou se dedicando muito à questão dos estudos, à leitura, aos estudos da matemática. Ele dava muito bem na questão da matemática e gostava muito também de história e geografia.
Napoleão, ele entrou para o exército muito cedo. Então, quando ele tinha 16 anos, ele entrou para a academia militar, né? E ele estava servindo aí como oficial da artilharia no exército francês, quando a Revolução Francesa eclodiu, iniciou em 1789. Né? Então a gente sabe que todos aqueles 10 anos de Revolução Francesa, aquela revolução que marcou a história mundial, que assinala o início da chamada Era Contemporânea, né? Que vai de 1789 até 1799, e Napoleão ele estava ali, quando começou a Revolução Francesa, ele fazia parte do exército francês. E por conta disso ele acabou servindo a Revolução, né? A defesa da Revolução, ele acabou rapidamente subindo nas fileiras dos militares. Ou seja, ele teve uma carreira meteórica dentro do exército francês. Tanto que aos 24 anos, né, ele já era um general. Então ele aproveitou as novas oportunidades, né, trazidas pela Revolução, e aos 24 anos ele acaba se tornando general, né, um dos generais mais novos, uma proeza para a época. Né? E há que se diga, né? Muita gente coloca que Napoleão ele se tornou, teve essa carreira meteórica, né? Conseguiu alcançar esse status dentro do exército, chegando às posições mais altas, muito por conta da questão da sua capacidade de liderança. Então, uma das coisas que é unanimidade quando se fala de Napoleão é em relação à sua personalidade. Então, apesar dele ter baixa estatura, mas ele tinha um carisma muito forte, ele tinha uma capacidade de liderança natural, ele era um líder nato, ele conseguia arregimentar, ele conseguia a lealdade de todos os seus comandados. Isso aí é uma coisa que se falava muito sobre a questão de Napoleão. Os seus soldados de Napoleão, admiravam muito, principalmente a sua liderança, o seu carisma, a sua coragem, e eram muito fiéis a ele. Então isso era uma característica que Napoleão preservou durante toda a sua carreira. Talvez por conta disso tenha conseguido obter tantas vitórias nas suas campanhas militares. O fato também de Napoleão, ele comandar, né, o seu exército, ele comandava de frente, ao contrário de muitos generais que se ficavam na retaguarda, mandavam os soldados na frente e ficavam na retaguarda. Napoleão não, ele sempre liderou à frente do seu exército. Então ele sempre foi admirado muito por essa questão da sua coragem militar. Então esse carisma, essa liderança natural que ele tinha em relação aos seus soldados, fazia com que ele obtivesse, né, dos seus comandados uma fidelidade muito forte, o que muitas vezes foi fundamental para as suas vitórias, não só militares, quanto também políticas. Então, no período do diretório, né, a gente só fazendo uma breve observação, a gente sabe que a Revolução Francesa, esses 10 anos da Revolução Francesa, ela tem 4 grandes fases, né? Então, essas fases que vai desde o início, né, da Assembleia até a fase do diretório, né? Então, passando aí pelo período da Convenção, pelo período da Monarquia Constitucional. Então, essas 4 grandes fases, os 10 anos da Revolução Francesa se dividiram nessas 4 grandes fases. A última fase, que é a fase do diretório, né? Que é a última fase desses 10 anos, foi a fase comandada pela alta burguesia. Veio logo após aquele período chamado período do terror, comandado pelo Partido dos Jacobinos, né, pelo Robespierre, toda aquela fase sangrenta da Revolução Francesa, né, onde centenas e centenas de pessoas foram guilhotinadas, entre eles o próprio rei Luís XVI, a rainha Maria Antonieta, né, todo aquele episódio sangrento da Revolução Francesa, que é na fase da Convenção, o famoso período do terror. Então, após a deposição da Convenção, após a derrota da Convenção, após a morte de Robespierre, a alta burguesia retoma o poder e passa a exercer a 4ª e última fase, que é a fase do diretório, que foi uma fase que, apesar dela obter a burguesia retomar o poder, a alta burguesia, né, os girondinos, mas é uma fase em que eles estavam bastante enfraquecidos.
E também a França estava enfrentando aí ataques externos, né, de coligações de países contra a Revolução Francesa, contra o que estava acontecendo na França. É o caso das coligações comandadas pela Áustria, pela Prússia e também pela Inglaterra. Então a França estava sob ataque. E essa alta burguesia enfraquecida acabou dando mais poderes para o exército, em especial o general Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte ele se destacou depois que ele derrotou uma revolta interna na capital francesa, na cidade de Paris, chamada a Revolta dos 13 Vendémiaires. Essa revolta ela foi promovida por manifestantes pró-monarquistas, né, que queriam a volta dos Bourbons, a volta da monarquia, o fim da Revolução Francesa e a volta da monarquia na França. Então, essa vitória foi derrotada pelas tropas de Napoleão, né? Foi um motim, uma revolta sangrenta, e que Napoleão conseguiu derrotar esses monarquistas, e a sua vitória acabou consagrando esse poder de liderança de Napoleão junto ao governo do Diretório. Então, a partir daí, Napoleão foi cada vez mais se destacando, principalmente nas campanhas externas. Então, ele passou a liderar várias campanhas militares, né, entre elas a campanha contra a Áustria, né, que queria a Áustria desde o início da Revolução Francesa, ela passou a atacar a França, né, lembrando, só um parênteses aí, que Maria Antonieta era austríaca, né? Então a gente inclusive tem a dica aí, vamos deixar aqui linkado nos cards, que é um vídeo sobre a morte de Maria Antonieta, né? Então ela era austríaca, então a Áustria ela tinha muito interesse em derrotar essa Revolução Francesa. E Napoleão foi se destacando, então derrotando a Áustria, realizando aquela famosa campanha do Egito, né, onde Napoleão invade o Egito para cortar aí a comunicação da Marinha Britânica, né, para impedir aí o ataque, né, da Inglaterra à França. Inclusive, nessa famosa campanha do Egito, ocorre a descoberta daquele monumento, chamada Pedra da Roseta. Então, essa Pedra da Roseta, ela é considerada essencial para a decifração da escrita hieroglífica do Antigo Egito, né? Então, com essa campanha do Egito, Napoleão, vale destacar que ele não só levou soldados para o Egito, como também levou uma quantidade imensa de cientistas, de artistas, de pintores, né? Então, esses cientistas foram responsáveis por descobrir a Pedra da Roseta. E era um monumento onde tinha um texto escrito em 3 escritas diferentes, né? 3 línguas diferentes, né? Então, o hieróglifo, o demótico, que era uma língua mais conhecida, né, do Antigo Egito, e o grego, né? E a partir da decifração dessa Pedra da Roseta, desse texto, que foi decifrada pelo estudioso chamado Jean-François Champollion, então Champollion ele decifrou essa escrita egípcia, e aí a partir daí, com a decifração da escrita hieroglífica, se pôde estudar com muito mais profundidade a civilização do Antigo Egito. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra ocasião, sobre essa descoberta em outra ocasião. Só uma curiosidade em relação ainda a esse assunto. A Pedra da Roseta, apesar de ter sido decifrada por um estudioso francês, que foi Champollion, ela se encontra hoje no Museu Britânico, né? Lá em Londres, ela se encontra no Museu Britânico. Por que disso? Não vamos dar spoiler, nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, ok? Aguardem. A segunda curiosidade em relação a Napoleão é que nesse período diretório, por todas as conquistas, Napoleão acabou conquistando o poder. Como é que se deu isso? A própria alta burguesia, né, o governo do diretório, com medo de perder aí os seus privilégios e conquistas por conta de todas aquelas revoltas, né, que a França toda estava em polvorosa, né, estourando, explodindo revolta em todos os cantos. Essa própria alta burguesia, ela apoia o general Napoleão Bonaparte numa espécie de golpe. Então, esse golpe, entre aspas, né, porque ele foi com o apoio do próprio governo do diretório, apoiou a ascensão de Napoleão ao poder. Então, esse golpe destituiu
o diretório, né, o governo do diretório, e pôs fim, com isso, ao período revolucionário francês. Então, com esse golpe, com a ascensão de Napoleão ao poder, quando Napoleão chega ao poder, se encerra aquele período de 10 anos de revolução e dá início a uma nova fase, que nós chamamos de período napoleônico. E essa fase é uma fase de consolidação das conquistas burguesas. E como é que se chamou esse golpe? Esse golpe ficou conhecido como golpe do 18 Brumário. Então, o que significa esse termo? Daí a gente vai ter que fazer um parênteses e falar sobre algumas modificações que foram feitas na França durante o período da Revolução Francesa. Uma dessas modificações, que foi feita no período da Primeira República Francesa, né, após a instalação da Convenção, foi a mudança do calendário. 18 Brumário, na verdade, é uma data, é o dia 18 do mês Brumário. Como é isso? Como é que acontece isso? A Primeira República Francesa, ela rompeu com o calendário tradicional, que era o calendário cristão, obviamente, seguido por todos no mundo, né, que tinha como referência o nascimento de Cristo. Então, como a igreja era considerada inimiga da Revolução, então eles romperam com o calendário cristão e criaram um calendário revolucionário. Então, por esse calendário, eles mudaram a duração dos meses e também passaram a mudar o nome dos meses. O nome dos meses correspondia a questões da natureza, das estações, né? Então, nós passamos a ter um mês nivoso, um mês pluvioso, né? Um mês nivoso, o mês da neve, pluvioso, o mês das chuvas, né? O brumário, que corresponde ao mês de novembro, que era o mês das névoas, né? O início do inverno, então era o mês das brumas, então é o mês brumário. Nós tínhamos o mês termidor, que era o mês referente ao mês de agosto, que é o mês mais quente, que é o mês do auge do verão europeu. Enfim, nós tínhamos o calendário era todo em cima da questão das naturezas. O prairial, que era o mês dos campos, né, das colheitas, né? Então, nós tínhamos todos esses meses de acordo com a questão da natureza. Então, quando a gente diz golpe do 18 Brumário, nós estamos dizendo, na verdade, o golpe do dia 18 do mês Brumário, que corresponde ao mês de novembro. Então, nós tivemos também, por exemplo, o golpe do 9 Termidor, né, que foi o dia 9 do mês Termidor, que corresponde a agosto, né, que foi o golpe que derrubou o Robespierre, né, que terminou com o período do terror. Então, todo esse calendário, obviamente, não foi para frente, né, então depois foi quando Napoleão faz as pazes com a igreja, então esse calendário volta a ser, a França passa a adotar novamente o calendário cristão. Então isso aí ocorreu principalmente durante o período da Revolução Francesa. Por isso que nós encontramos esses termos, né? Por exemplo, aquela revolta que eu acabei de dizer, a revolta que Napoleão derrotou, 13 Vendémiaire, que era um mês das vindimas, né? Então dia 13 do mês das vindimas, que corresponde ao mês da colheita das uvas. Então todas essas datas, esses termos têm a ver com a questão de datas. Então, a partir daí, vamos ao que interessa. A partir daí, Napoleão começou sua ascensão política. Foi implantado, em substituição ao diretório, que nós chamamos do período consulado, que é a primeira fase do período napoleônico. Esse consulado, inicialmente, ele era formado por 3 cônsules. Esses cônsules eram uma espécie de triunvirato, eram 3 cônsules, isso aí a gente já viu acontecer na história, né? Lá em Roma Antiga também nós tivemos a questão dos triunviratos, né? Do governo dos 3 cônsules. E aí Napoleão passou a governar, inicialmente junto com outros 2 cônsules, chamado Roger de Caen e o Abade Sieyès. Então esse consulado ele durou de 1799 até 1802, o governo desses 3. Em 1802, Napoleão novamente dá uma outra espécie de golpe, né, e toma o poder sozinho. Então ele destitui o Abade Sieyès e o Roger de Caen, e aí ele passa a ser cônsul único e vitalício. Vitalício quer dizer o quê? Para toda a vida, quer dizer, ele só sairia do cargo depois que morresse. E ele passou a governar nessa posição até 1804.
Quando em 1804, essa questão do consulado, Napoleão era muito pouco para ele. Napoleão, muitos historiadores e até mesmo psicólogos colocam que Napoleão tinha uma megalomania, ele tinha mania de grandeza, ele queria mais. Ele era um apaixonado pelo Império Romano, né? Tanto que um dos símbolos do império dele vai ser a águia, que era um símbolo do Império Romano. Ele vai adotar a águia como símbolo do império dele. E aí ele se torna, essa questão do consulado era muito pouco para ele. Ele queria mais. Então ele realiza uma espécie de plebiscito, né? E acaba se transformando no imperador dos franceses. Então nesse plebiscito, que é uma consulta à população, o resultado desse plebiscito, que é até hoje muito controverso, mas acaba transformando Napoleão em imperador dos franceses em 1804 e governa nessa posição até 1815. Ok? A terceira curiosidade. Napoleão Bonaparte é considerado extremamente importante para a história europeia, né, para a história mundial, porque ele é considerado responsável pela consolidação e difusão dos ideais burgueses na Europa, das ideias burguesas na Europa. Então, todas aquelas ideias que moveram, que levaram ao início da Revolução Francesa, todos aqueles ideais burgueses que levaram ao início da Revolução Francesa, foram consolidados na época do domínio napoleônico, não só consolidados na França, e aí o papel dele, a importância dele, como também ele difundiu, ele espalhou, ele levou esses ideais burgueses para toda a Europa, a partir, obviamente, das suas conquistas territoriais, né? Porque Napoleão, ele conquistou aí grande parte do território, a parte continental da Europa. Bom, além de ser um grande general, obviamente, Napoleão, ele também foi considerado um grande administrador. Então, ele tinha uma capacidade administrativa muito grande. Ele promoveu uma série de medidas que tinham por objetivo recuperar a economia francesa, né? Então, lembrando que ele pegou a França para governar a França após 10 anos de uma revolução. Então, a França estava totalmente desarticulada, totalmente arrasada economicamente, né, socialmente. E aí o que é que ele vai fazer? Ele começa a estabelecer uma série de medidas que tem por objetivo, obviamente, recuperar a economia francesa. Então, entre essas medidas estão a criação do Banco da França. Então, foi criado o Banco da França. Ele conseguiu sanear as finanças, né? Então, fez o saneamento econômico das finanças públicas. Em termos educacionais, ele foi responsável também por criar os liceus profissionalizantes, né? Então, ele reformulou a questão do ensino, colocando as escolas públicas chamadas de liceus, que até hoje na França, tá? As escolas públicas são chamadas de liceus. E aí ele colocou essas escolas para ser profissionalizante, para dar oportunidade, para formar mão de obra, né? As populações mais carentes, mais pobres, se tornar mão de obra para a nascente indústria, porque Napoleão, foi no período napoleônico que a França começou sua Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial precisava de mão de obra. E aí foi nesses liceus profissionalizantes que começou a formação da mão de obra para essa nascente indústria francesa. Ele também conseguiu um acordo de paz, né, externo, pelo menos temporariamente. Ele entrou num acordo chamado a Paz de Amiens, um acordo onde ele estabeleceu uma trégua, né, principalmente com a Áustria e com a Prússia, que tinha coligação ali. A Áustria, a Prússia e a Inglaterra, eles fizeram várias coligações, ou seja, se uniram para atacar a França. Obviamente que para conseguir reestruturar internamente, ele tinha que fazer esse tipo de trégua externa, né, de estabelecer um período de trégua. Ele estabeleceu também algumas mudanças, por exemplo, estabeleceu o sistema métrico decimal, que é o sistema métrico que a gente usa até hoje. Então, foi estabelecido no governo de Napoleão Bonaparte. Então, para exatamente unificar os padrões, né, de pesos e medidas, que era uma confusão, cada um media e pesava como queria. Então, Napoleão unificou tudo nesse sistema métrico decimal. Napoleão também reformou a cidade de Paris, né? Então ele fez ao lado do Palácio das Tuileries,
né, que hoje não existe mais, né, ficava exatamente na frente, onde hoje é o Louvre. Então o Louvre tem uma forma de U assim, mas ele era fechado, um quadrado, a parte da frente era o famoso Palácio das Tulherias, que era a residência dos reis, foi a residência de Napoleão também, como imperador, e que foi destruído na famosa Comuna de Paris, né, no final do século XIX, no reinado já de Napoleão III. No final do século XIX foi incendiado, foi destruído o Palácio das Tulherias. Então, inclusive, uma das construções de Napoleão, uma das obras que ele fez, foi exatamente o Arco do Carrossel, ou chamado Carrossel do Louvre, hoje conhece desse jeito, que foi um arco do triunfo muito parecido com o Arco de Sétimo Severo, que ele mandou construir exatamente em frente ao Palácio das Tulherias, na parte que dava acesso ao Palácio das Tulherias, espécie de entrada assim, majestosa, gigantesca, né? Esse arco existe, está lá até hoje, foi o que sobrou do antigo palácio, esse antigo Palácio das Tulherias. E ao lado ali do palácio, ele conseguiu construir uma avenida, ele fez uma avenida, abriu aí, alargou, né, essa avenida e criou a Rue de Rivoli, que é uma das ruas mais famosas, que passa exatamente ao lado ali do Louvre e do Jardim das Tulherias, fez uma reforma urbana, urbanizou, saneou, transformou a cidade de Paris nesse período. Então ele era também esse grande administrador. Obviamente que uma das obras mais significativas de Napoleão Bonaparte foi ter unificado as leis francesas. Então essa unificação é conhecida como o famoso Código Civil francês, ou ficou conhecido como Código Civil de Napoleão, que é exatamente até hoje a base do direito civil do mundo ocidental. É uma das bases do direito civil do mundo ocidental. Então ele conseguiu compilar, reunir todas as leis da França, né, que vinham desde ali do início da Idade Média, do início da Idade Média. Ele conseguiu compilar todas essas, modernizar todas essas leis e criou esse Código Civil, que é considerado uma das bases do direito civil do mundo ocidental até hoje. É estudado até hoje, principalmente nas faculdades de direito, então se estuda muito os dois pilares aí do direito do mundo ocidental, né? O direito romano e o Código Civil de Napoleão, que é considerado até mesmo por ele, como um dos maiores legados, maiores heranças deixadas por Napoleão. Então ele chegou mesmo a dizer que ele não seria lembrado isso são as palavras dele, ele não seria lembrado pelas suas vitórias militares, apesar de mais de 40 vitórias, mas Waterloo apagaria todas elas, né, a derrota em Waterloo, e ele seria lembrado mesmo para a posteridade pelo seu Código Civil. Então ele próprio reconhecia essa importância. Outra realização de Napoleão, isso aí, ele fez logo no início ali do período que ele se tornou cônsul, foi a reaproximação com a igreja, né? Então, com o papado, com a igreja. Então, ele acabou realizando um acordo, que a igreja estava rompida com o governo francês desde o início da Revolução Francesa, era considerada pela Revolução Francesa como um inimigo, a igreja. E aí, inclusive, uma das medidas tomadas pela Revolução Francesa foi o confisco de todos os bens, todos os prédios, todos os bens móveis e imóveis da igreja na França. O governo revolucionário confiscou. E aí Napoleão, ele fez um acordo de reaproximação com a igreja, né, com a igreja católica. Esse acordo foi feito entre Napoleão e o Papa Pio VII, que era o Papa da época. Por esse acordo, Napoleão restabelecia a Igreja Católica como a igreja oficial da França, embora ainda submetida ao Estado. Então a igreja na França ainda era submetida ao Estado, e as propriedades da igreja continuavam confiscadas pelo governo francês, apesar do protesto do Papa, mas eles não entraram num acordo, não entraram num consenso nessa parte aí, e só muito tempo depois é que grande parte desses bens voltam para o controle da igreja. Esse acordo é chamado a Concordata de 1801 e foi assim um dos vamos dizer assim, um dos acordos diplomáticos mais importantes que Napoleão realizou durante o seu governo, essa reaproximação da igreja.
Pois muito bem, vamos para outra curiosidade. Em 1804, Napoleão se torna imperador. Então ele deixa de ser cônsul, se torna imperador. E aí começa o período de maior esplendor, assim, de maior desenvolvimento, o período áureo do governo napoleônico, que é o período do Império Napoleônico, que vai de 1804 até 1815. Em relação à coroação de Napoleão, aí vem um detalhe bem interessante. Napoleão foi coroado em 1804, lá na Catedral de Notre-Dame. Era costume naquela época, quem coroava os imperadores, isso desde a Idade Média, quem coroava os imperadores era a igreja, era o Papa, né? Aconteceu, por exemplo, com Carlos Magno, né? O primeiro, vamos dizer assim, imperador do Império Franco, que é a base, né, do que hoje é a França. Ele foi coroado no ano de 800 pelo Papa da época. Então era um costume, vamos dizer assim, uma tradição e uma forma assim de simbólica de mostrar que o poder dos imperadores estava abaixo do poder da igreja. Então, tanto que quem coroava, quem colocava a coroa na cabeça do imperador era o Papa. Aí Napoleão rompeu com tudo isso. Por isso que a coroação de Napoleão é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, ele próprio se autocoroou. Então ele pegou, o Papa foi convidado, obviamente, mas ele tomou a coroa da mão do Papa Pio VII, e colocou a própria coroa na cabeça. Quer dizer, ele se autocoroou. Isso tem uma mensagem simbólica imensa. Que mensagem simbólica é essa? Que ele não, para Napoleão, não tinha ninguém acima dele. Ele queria mostrar que o poder dele estava acima de todos. Então não tinha nenhum poder acima dele. Por isso ele mesmo se autocoroou e depois ele coroou, né, a esposa dele, a famosa Josefine. E aí esse fato foi retratado pelo pintor, Jacques Louis David, que esse Davi ele é considerado pintor da vida de Napoleão. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre como Napoleão cultuou essa imagem de todo. Ele foi um vamos dizer, dos primeiros governantes a perceber a importância do marketing pessoal, né? Então ele fez um marketing pessoal imenso. Ele investiu muito na questão da sua imagem, né? E Jacques Louis David foi o pintor da vida de Napoleão. Então ele tem vários quadros de Napoleão. Então, entre os quadros mais famosos, se é que se pode chamar de quadro, porque é um mural imenso, pega uma parede assim quase toda, que é exatamente a coroação de Napoleão. Então, esse quadro, a coroação de Napoleão, ele retrata exatamente o momento que Napoleão, já coroado, coroa a imperatriz Josefine, né, a esposa dele, Josefine. Aí são fatos bem curiosos em relação a esse quadro. Por quê? Porque nessa época, Louis David, era a época do romantismo, na pintura, e aí as pinturas eram sempre elas não tinham aquela, vamos dizer assim, aquela obrigação de retratar o fato como ele realmente era, mas sim de uma forma idealizada. E foi o que aconteceu nessa pintura. Muita coisa nessa pintura, na coroação de Napoleão, não correspondeu à realidade, né? Então, por exemplo, uma das coisas é que no quadro lá está presente a mãe de Napoleão, né? As irmãs de Napoleão, a mãe de Napoleão, que não foram à coroação, né? Porque elas não se davam com a Josefine, né? A gente vai falar um pouco sobre a Josefine, mas mais para frente, mas a Josefine, ela foi grande responsável por mexer nessa questão vamos dizer assim, da interpretação do quadro, de como o momento deveria ser reproduzido. Então, Josefine, ela não era bem aceita pela família de Napoleão. Ela foi muito esperta, vamos dizer assim, porque ela não era casada na igreja com Napoleão, ela era considerada, vamos dizer assim, amigada com Napoleão, ela não era casada aos olhos da igreja. E aí ela conseguiu convencer, ela bateu lá um papo com o Papa, conseguiu convencer o Papa de que para Napoleão ser coroado imperador, ele deveria ser casado aos olhos de Deus, né? E aí ela conseguiu casar, foi feito um casamento secreto, antes da coroação ela conseguiu casar com Napoleão. Ao contrário, assim, do que pretendia, da vontade da família de Napoleão. Ela disse que a família de Napoleão era uma família, vamos dizer assim, de uma pequena nobreza italiana, então ela não torcia o nariz para Josefine,
não aceitava de forma nenhuma. Josefine, sabendo disso, conseguiu conversar com Luiz Davi e retratou o momento da coroação dela como uma pitadinha aí de vingança pessoal. Por quê? Porque ela retratou a mãe de Napoleão assistindo a coroação dela, que não aconteceu, e as irmãs de Napoleão, que detestavam ela, estavam em posição submissa, segurando o manto dela. Nada disso foi real, foi uma cena bem, vamos dizer assim, idealizada. E também foi uma forma de Josefina alfinetar a sogra e as cunhadas que não gostavam dela. Bom, o fato é que esse quadro, ele foi feito duas cópias, então ele foi pintado duas vezes. Esses dois quadros, igualzinho, né? Foi pintado, não foi feito cópia por ninguém. O do Luiz Davi, ele foi encomendado dois quadros. Então, um quadro está no Museu do Louvre, né? Então é no salão principal do Museu do Louvre, e o outro quadro está no Palácio de Versalhes. Então a outra cópia está lá no Palácio de Versalhes. Mas é um quadro bem interessante em termos de simbolismo. Então, Napoleão se tornou imperador, e aí vai a nossa quinta curiosidade sobre Napoleão. Napoleão conquistador. Né? Então, Napoleão, ele passou a se expandir. Como eu disse, ele tinha, assim, muitos consideravam que ele era meio megalomaníaco, e aí ele tinha o objetivo de transformar o Império Francês num império tão grande quanto fora o Império Romano. Ou seja, de expandir, né, as terras do Império Francês na mesma dimensão do antigo Império Romano. E com isso ele começou a iniciar uma série de conquistas. E aí ele foi conquistando a parte continental da Europa, né? Então ele conquistou a Áustria, então ele conquistou os reinos, como o reino de Nápoles, por exemplo, da Lombardia, os reinos italianos. Ele conquistou a Espanha, né? Então conquistou Portugal, quer dizer, tentou conquistar Portugal. Então ele foi conquistando os países do continente, expandindo o território francês. O maior, assim, calo na vida de Napoleão era a Inglaterra. A Inglaterra era o maior obstáculo que Napoleão enfrentava para essa expansão. Primeiro porque também era um concorrente, a gente pode deixar disso, né? A maior concorrente da indústria francesa era a indústria inglesa. A Inglaterra estava em plena Revolução Industrial, que tinha se iniciado no século anterior, de 1750, e os produtos ingleses dominavam o mundo todo. E a França estava vamos dizer assim, estava se despontando aí nessa questão da industrialização. Então a Inglaterra via a Inglaterra como um grande concorrente. Napoleão tentou invadir a Inglaterra, como fez com outros países, né? Lembrando sempre que o exército napoleônico passou a ser considerado como um dos mais importantes, dos maiores exércitos, mais bem preparados do mundo naquela época. O poder de organização do exército romano era reconhecido por todos os países, né? O poder do exército napoleônico era conhecido em todos os países. E aí ele tenta invadir a Inglaterra. Só que tinha um problema. A Inglaterra é uma ilha, ela fica dentro de uma ilha, né? Que é a Grã-Bretanha. E aí o que acontece? A única forma de invadir a Inglaterra era pelo mar. Né? E a marinha francesa, apesar do exército francês ser poderoso, a marinha francesa não tinha esse poder todo. Não era páreo para a marinha inglesa. Né? Então, ocorreram vários embates no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra ali. Um desses embates foi decisivo, que foi a famosa Batalha de Trafalgar, né? Liderado pelo almirante Nelson. Inclusive, vai outra dica aí linkada no nosso vídeo aí. Nós temos um vídeo no nosso canal falando sobre essa batalha de Trafalgar e sobre a morte do almirante Nelson, que acabou morrendo mesmo nessa batalha, mas conseguiu a vitória para a Inglaterra. Então, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra. Como ele não conseguiu invadir a Inglaterra, e Napoleão era um ótimo, excelente estrategista militar, ele resolve mudar de tática continental. Esse bloqueio continental, ele tinha por objetivo isolar a Inglaterra do resto da Europa e com isso impedir a entrada de produtos ingleses no continente europeu. Né? Então era uma forma de
já que não conseguiu destruir militarmente, uma forma de destruir a economia inglesa. Óbvio que isso não deu certo. Alguns países acabaram não aderindo ao bloqueio, né? Porque ele obrigou o país, todos os países da Europa tinham que fechar seus portos ao comércio com a Inglaterra, né? Eles tinham que aderir ao bloqueio, né? Caso contrário, eles seriam invadidos pelas tropas napoleônicas, isso era uma ameaça. Mas alguns países não tinham a mínima condição de fechar as portas à Inglaterra. Era o caso da Rússia e de Portugal, que eram totalmente dependentes da economia inglesa. Principalmente Portugal, que era o maior devedor da Inglaterra. Então não podia simplesmente fechar as portas na cara da Inglaterra. E com isso continuou comercializando com a Inglaterra, mesmo com as ameaças de Napoleão. Tanto Portugal quanto a Rússia. E aí deu no que deu. Ou seja, Napoleão cumpriu a ameaça, invadiu Portugal, as tropas napoleônicas invadiram Portugal, que só não foi totalmente conquistado, né? Não conseguiu se estabelecer lá, exatamente por conta da ajuda, né? Do general Wellington, que era o grande general, né? da Inglaterra, que foi quem derrotou, posteriormente vai derrotar Napoleão. Então as tropas britânicas ajudaram Portugal a expulsar as tropas francesas do seu território, mas não foi fácil. E uma das consequências em relação a isso, né, essa invasão de Portugal, foi a fuga da família real portuguesa para o Brasil, que se fugiram de Malicuia, né, periquito e papagaio, se mudaram tudo aqui para o Brasil, né, vieram a família toda, a nobreza toda, abandonaram Portugal e se mudaram aqui para o Brasil, que é o fato conhecido como a transmigração da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Transmigração é um nome muito bonito para dizer fuga, que na verdade foi isso mesmo, uma fuga desastrada que fez com que a família real se mudasse aqui para o Brasil. Mas isso é uma outra história que a gente vai contar em outro vídeo, ok? A sexta curiosidade em relação a Napoleão é em relação aos seus casamentos. Então, Napoleão, ele teve duas esposas, né? E ele acabou tendo duas esposas famosas na sua vida, que foi Josephine de Beauharnais e Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria, dos Habsburgos da Áustria. Óbvio que todo mundo fala, é consenso entre os historiadores, que o maior amor da vida de Napoleão foi Josephine. Então, Josephine, ela era viúva quando ele conheceu. O marido dela tinha morrido na Revolução, na época do período do terror. Ela mesma ficou presa durante algum tempo. Já tinha filhos do primeiro marido. Então, ela já tinha, acho que uns 25, 26 anos quando ela conheceu Napoleão. Só que eles se apaixonaram. Napoleão sempre foi louco por Josephine. Dizem os historiadores que a sua última palavra antes de morrer foi o nome de Josephine, né? Então ele falou o nome dela, que ela já tinha morrido antes. E Josephine acabou se transformando, sendo coroada como imperatriz da França. Então ela acabou casando aí. Ela viveu muito tempo com ele como concubina, né? Assim, amigada, amaziada. Mas ela não era oficialmente casada, pelo menos na igreja, que era o casamento que valia, né? Principalmente naquela época. Apesar do casamento civil já ter sido introduzido, né? Desde o período da Revolução, mas o casamento mesmo para valer era considerado o da igreja. E ela não era casada com Napoleão. Mas ela acabou casando com ele, né? Às vésperas da coroação. Dizem que foi vamos dizer assim, uma artimanha dela, né? Ela conseguiu convencer o Papa a convencer Napoleão a casar com ela para se tornar imperador, ser coroado imperador, que pegaria mal se não fosse casado, enfim. Ela fez ali, usou suas armas e conseguiu se casar com Napoleão. Só que ela não conseguiu dar o herdeiro que Napoleão queria. Então ela não conseguia dar esse herdeiro, né, o filho que Napoleão tanto queria. E Napoleão, ele era, apesar de amar muito a Josephine, né, isso ele sempre dizia isso, mas ele era muito pragmático, ele era muito prático. Então ele
para as suas ambições políticas, ele precisava de uma aliança com a Áustria. E essa aliança viria através de um casamento, né, com a filha do imperador da Áustria, a Maria Luísa, arquiduquesa da Áustria. Então, o que é que ele fez? Se livrou de Josefine, apesar de todo aquele sentimento que ele tinha por ela, né, que isso aí é bem consenso entre os historiadores, mas ele se livrou dela, se divorciou dela e casou com a Maria Luísa dos Habsburgos, lá da Áustria. Esse casamento foi feito por uma questão de acordo político, né? Então, a justificativa para o divórcio com Josefine era exatamente o fato de ela não ter lhe dado um herdeiro, não ter lhe dado um filho, né? Alguns historiadores colocam que ela não pôde mais ter filho depois do tempo os maus tratos que ela sofreu na prisão, na época da Revolução Francesa. Ela acabou tendo problemas de saúde e não conseguia mais engravidar. E, usando essa desculpa, casou com Maria Luísa da Áustria, então fez uma aliança com a Áustria. O interessante dessa relação aí é que, com esse casamento, Napoleão acaba se tornando concunhado do nosso Dom Pedro I aqui do Brasil. Isso mesmo. Por quê? Porque a dona Leopoldina, a imperatriz do Brasil, que veio para casar com Dom Pedro I aqui no Brasil, era irmã da Maria Luísa. Então, ela era irmã da mulher de Napoleão. Então, o mesmo homem que obrigou a família de Dom Pedro I a fugir para o Brasil em 1808, acabou depois se tornando concunhado de Dom Pedro I. Então, ele era... os dois eram casados com duas irmãs, ambas que eram herdeiras do imperador da Áustria. Então, a Leopoldina e aqui a Maria Luísa, que casou com Napoleão. Inclusive, disse que Dom Pedro I, ele tinha, apesar o pai dele ter pavor de Napoleão e tudo mais, né? Porque acabou fugindo por conta de Napoleão tudo, mas o Dom Pedro I era admirador de Napoleão. Então, ele tinha uma admiração por Napoleão. E, futuramente, com o seu casamento com Leopoldina e com o casamento da irmã de Leopoldina com Napoleão, eles acabaram se tornando parentes, né? Uma das ironias da história. Bem, o fato é o seguinte, para a gente finalizar aí o nosso vídeo. Napoleão começou a sua decadência a partir da sua grande, fragorosa derrota na invasão da Rússia, na famosa campanha de 1812. Então, Napoleão, cumprindo as ameaças, invadiu a Rússia, né? Então, a Rússia, governava a Rússia nesse período o czar Alexandre II, que era considerado aí o famoso martelo de Napoleão, como ele era conhecido, né? O Alexandre da Rússia, o czar Alexandre. E ele implanta, vamos dizer assim, ele enfrenta o exército napoleônico implantando uma técnica que era bem conhecida na Rússia, que é a técnica da terra arrasada. Então, o que é que consistia nisso? Napoleão foi invadindo a Rússia, né, o território russo. Então, entrou com um grande exército para invadir a Rússia, mais de 600 mil homens, se eu não me engano, para invadir a Rússia. E aí, esse exército ele foi invadindo o território russo, só que o que é que acontecia? À medida que eles entravam no território russo, por onde ele passava, estava tudo arrasado. Então, os próprios camponeses receberam ordens de ir destruindo tudo que pudesse servir ao exército de Napoleão. Então, as águas eram envenenadas, os animais eram mortos, as colheitas eram incendiadas, as casas eram destruídas, nada que pudesse servir ao exército napoleônico ficava de pé. Então, eles avançavam Rússia dentro, mas não encontravam tudo arrasado. Então, essa técnica de guerra é conhecida como a técnica da terra arrasada. E foi usada, só uma curiosidade aí, 2 vezes na história da Rússia. Nessa campanha de 1812, em Napoleão, e na invasão da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Então, o que é que acontece? Napoleão consegue chegar até a capital da Rússia, chegar até Moscou. Quando ele entra em Moscou, não tem viva alma, não tem ninguém. E não tem ninguém para si. A família real, o czar, tinha saído da cidade e não tinha ninguém para se render a Napoleão. E aí ele comete um dos maiores erros dele, dos maiores erros da história das guerras, que foi exatamente ele esperar para que alguém viesse se render a ele. E essa espera custou caro a Napoleão. Por que custou caro? Porque ele acabou
quando eles viram que não ia aparecer ninguém, que decidiu retornar com seu exército, já tinha começado o inverno na Rússia. O inverno russo é considerado um dos invernos mais rigorosos do mundo. Napoleão não estava preparado para enfrentar um inverno daquela magnitude, né? Então, o famoso general inverno, como os russos chamam, conseguiu derrotar Napoleão. Então, Napoleão ele conseguiu chegar com menos de 10% da quantidade de soldados. Ele retorna para a França com menos de 10% do que tinha invadido a Rússia, porque a maioria, a grande maioria, acabou morrendo nesse retorno, né? Ou de fome, ou de frio, congelado. Então, acabou morrendo. Então, Napoleão volta enfraquecido. Quando ele retorna para a França, ele acaba sendo destituído, preso, e ele é exilado na ilha de Elba. Então, nessa ilha de Elba, ele fica alguns meses, alguns tempos, consegue rearticular, né, o seu retorno, ele consegue fugir da ilha de Elba com a ajuda de, como eu já disse, ele tinha muitos amigos, muitos soldados fiéis, e ele consegue fugir da ilha de Elba e ele volta para a França. Quando ele vai retornando para a França, né, nesse inteirinho aí, nesse intervalo que ele foi preso na ilha de Elba, então o irmão de Luís XVI, né, o Luís XVIII, que se tornou rei com o título de Luís XVIII, que tinha sido exilado na Inglaterra, na época da Revolução, ele volta para a França e assume novamente. Então há um retorno da monarquia na França. Então ele assume com o título de Luís XVIII. Quando Napoleão consegue fugir, aí ele foge novamente, né? Então Napoleão reassume, entra em Paris, reassume o controle e governa durante 100 dias, que é o famoso governo dos 100 dias. Nesse período aí, os países inimigos de Napoleão, que eram muitos, Napoleão, como eu já disse, é uma figura bem controversa. Ele era amado por uns e odiado por outros, principalmente por países onde ele passou a dominar, né, exerceu um domínio. Ele bagunçou com o território europeu. Isso aí ele destituiu fronteiras, assim, destituiu reis, ele bagunçou com fronteiras. Por exemplo, o rei Fernando VII da França foi destituído, ele colocou o irmão dele para governar a Espanha, né? O rei Fernando VII da Espanha foi destituído, ele colocou o irmão dele para governar, fez isso também no reino de Nápoles, no sul da Itália. Então ele bagunçou com tudo. Então ele era odiado por muitos países, principalmente pela Inglaterra, que chamava ele de monstro. Para os ingleses, Napoleão era um monstro. E aí os países se reorganizam nessa última coligação contra Napoleão. E aí na famosa batalha de Waterloo, né, na planície de Waterloo, que fica na Bélgica atualmente. Então nessa batalha aí, o general Wellington ele consegue derrotar Napoleão. Então Napoleão ele é definitivamente derrotado na famosa batalha de Waterloo, diante desse general Wellington, que foi o grande vencedor de Napoleão. Não foi ele, né, mas é considerado o que venceu Napoleão nessa batalha. E aí ele é preso definitivamente e os ingleses prendem Napoleão numa ilha, dessa vez numa ilha lá no meio do Atlântico, que fazia parte do domínio inglês, que é a ilha de Santa Helena, que fica lá no meio, próximo à África, mas bem no meio do Atlântico. Então nessa ilha de Santa Helena, ele faz o seu último exílio, que acaba morrendo aí nessa ilha. Existe uma polêmica muito grande, aí vai nossas últimas curiosidades. Existe uma polêmica muito grande sobre a morte de Napoleão. Napoleão, ele passou alguns anos nessa ilha, né? Ele foi preso em 1815, ele morre em 1821. Ele ficou preso numa casa chamada Longwood House, que era uma mansão que tinha lá, uma casa grande que tinha lá. Mas assim, segundo os seus biógrafos, essa casa ela era muito úmida, um ambiente meio inóspito, que acabou adoecendo Napoleão. Existe até hoje muitas teorias da conspiração em torno da morte de Napoleão. Até hoje não existe um consenso entre os historiadores de que Napoleão morreu.
Sabe-se que foi feito exames posteriores, né, nos fios de cabelo do cadáver, foi feito depois exames posteriores, e encontraram uma grande quantidade de arsênico, né, foi detectada uma grande quantidade de arsênico no corpo, né, no fio de cabelo, né, o que levantou as suspeitas sobre um possível envenenamento. E aí tem várias teorias, que o governo inglês resolveu matar Napoleão aos poucos, ele não matou, é bom lembrar isso. A Inglaterra não fez questão de matar Napoleão na Batalha de Waterloo, para não transformá-lo num mártir, num líder. Resolveu fazer com que ele fosse esquecido, por isso ele foi jogado naquela ilha. Aí se colocou a questão de que o governo da Inglaterra resolveu matar Napoleão aos poucos. Outra teoria de que o próprio médico particular de Napoleão trocou os remédios dele e envenenou ele lentamente, porque ele se queixava muito de muitas dores no estômago, se queixava de fraqueza nas pernas. Então, e também existem historiadores que dizem que não tem nada a ver com isso, que o arsênico ele acabou assinando por questões do próprio ambiente, né? Então diz que o próprio papel de parede que tinha na casa, que era uma casa muito úmida, ele tinha um mofo por dentro, né? Que foi detectado muito tempo depois. Tinha um mofo esse mofo tinha um alto teor de arsênico, e que essa inalação, esse ambiente é que teria provocado essa contaminação. Mas o fato é que se coloca, a teoria mais aceita é que, na verdade, Napoleão ele teria morrido de uma úlcera gástrica, que hoje a gente poderia até, os médicos considerariam como um câncer no estômago, né? Então, dizem até que aquela famosa pose de Napoleão, que ele coloca a mão dentro do casaco, que ele está retratado em vários quadros, imagens, estátuas, com aquela mão dentro do casaco, diz que aquela mão dentro do casaco, ele vivia constantemente, porque ele tinha dores atrozes, dores horríveis no estômago, né? Então, ele ficava o tempo todinho com a mão na barriga, exatamente por conta dessas dores. Então, isso é outra teoria. Mas o fato é que não se chegou até hoje um consenso em relação a isso. Com a morte de Napoleão, ele deixou um herdeiro, é bom lembrar, né? Então, o herdeiro chamado José Francisco, que foi o filho dele com Maria Luísa, né? Que ela, a herdeira a arquiduquesa da Áustria, acabou dando um filho a Napoleão, né? Com resultado desse acordo político, esse casamento desse acordo político. Só que esse rapaz, ele, após a morte de Napoleão, ele ainda chegou a governar alguns meses, com o título de Napoleão II, né? Embora não existisse mais o Império de Napoleão, mas ele foi consagrado como herdeiro de Napoleão, com o título de Napoleão II, mas era um rapaz muito doentio, sempre foi, e acabou morrendo alguns meses depois da morte do pai de tuberculose. Então ele acabou contraindo tuberculose e morreu de tuberculose. E o título de Napoleão é considerado Napoleão I, né? Então esse filho dele, Napoleão II, e o título de Napoleão acabou indo para o sobrinho de Napoleão, né? Para o primo desse rapaz, que passou depois, mais para frente, na segunda metade do século XIX, a governar a França com o título de Napoleão III, né? Que governou a França até a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Então ele que acabou destituindo o reinado de Napoleão III. Então Napoleão III era o sobrinho de Napoleão, né? Então é bom distinguir isso. Napoleão I é o Bonaparte. Napoleão II foi o filho dele que não conseguiu chegar a reinar, porque primeiro que não tinha mais o império, e segundo que acabou morrendo logo cedo. E Napoleão III era o sobrinho de Napoleão, que esse sim governou durante muitos anos a França como o segundo império napoleônico, que é o Império de Napoleão III. Para a gente completar essas curiosidades sobre Napoleão, apesar de ele ter feito, como a gente diz assim, o testamento, né, expresso o desejo de ser enterrado às margens do rio Sena, né, ele queria ser enterrado lá, ele deixou isso no seu testamento, não foi aceito pela Inglaterra, que era quem era, vamos dizer assim, os carcereiros de Napoleão, e ele acabou sendo enterrado ali mesmo, no cemitério na ilha de Santa Helena. Muitos anos depois, depois de 1840, o então rei da França, Luís Filipe I,
ele consegue a autorização do governo britânico para trasladar o corpo de Napoleão Bonaparte para a França. Então ele consegue essa autorização. Então, em 1840, o corpo de Napoleão foi exumado lá da ilha de Santa Helena, foi trasladado para Paris, né? E foi depositado, foi feito um túmulo assim luxuosíssimo, como uma espécie de sarcófago, como se fosse assim quase um faraó, né? Então colocaram um sarcófago de pedra e foi colocado no centro da Basílica da igreja, que fica num complexo chamado Les Invalides, Hotel de Les Invalides, que era exatamente o Hospital dos Inválidos, que foi construído lá por Luís XIV, né, para ser um hospital para exatamente socorrer os militares inválidos, né, feridos em guerra. Depois se transformou em um museu militar, que até hoje faz parte desse complexo, além do hospital, o Museu Militar. Esse complexo todo é conhecido como Les Invalides, e parte desse complexo tem a igreja, e nessa igreja, no centro da igreja, está exatamente o túmulo de Napoleão Bonaparte, que é aberta à visitação, né? Obviamente é pago a visitação, você entra lá e fica nessa região que é bem próxima ali à Torre Eiffel, lá em Paris, fica bem próximo à Torre Eiffel. Então o Les Invalides, né, o nome desse complexo, desse edifício, é onde estão depositados lá as cinzas, né, ou seja, os restos mortais do imperador Napoleão Bonaparte, foi o grande imperador dos franceses, né? Então aí há um pouquinho da história desse grande personagem. Obviamente que nós temos aí inúmeras histórias em relação principalmente à forma como ele venceu as batalhas. Quem gosta de história militar gosta muito de saber sobre a forma como ele venceu as várias batalhas, né, as várias campanhas militares que ele comandou, né? Uma das mais famosas que ele teve uma vitória retumbante foi na Batalha de Austerlitz contra a Áustria, mas Napoleão, ele teve toda essa figura assim extremamente controversa. E como eu disse, ele foi uma das pessoas, assim, um dos governantes que mais se apropriou dessa questão da imagem para a posteridade. Napoleão foi um grande marqueteiro, fez marketing pessoal imenso. Então ele diz que quando ele chegou, que ele conquistou o norte da Itália, que ele chegou lá em Milão, ele ficou embabascado, assim, abestalhado lá com as obras de arte, né, da época renascentista. E aí ele ficou apaixonado pela questão da arte. E não só ele conquistou, nas suas conquistas, ele confiscou grande parte dessas obras de arte. Não é à toa, por exemplo, que o Museu do Louvre tem essa enorme quantidade de obras de arte da Itália e de outras regiões da Europa. Grande parte dessas obras de arte foram conquistadas, foram trazidas para a França, para o Louvre, por Napoleão Bonaparte. Então não só ele conquistou, como também ele passou a investir, né? Então ele fazia amizade com arquitetos, com pintores, com escultores. Então tem muita coisa, muitas imagens de Napoleão espalhadas pela França, né? Principalmente por Paris. Tem o carrossel do Louvre, né? Aquele arco do triunfo que ele se inspirou no arco do imperador Sétimo Severo, como uma forma de homenagear o seu exército. Foi uma homenagem que ele fez à sua armada, ao seu exército. O próprio Arco do Triunfo, que foi idealizado por ele, né, mas só foi completado muitos anos depois, né, já estão muitos anos depois da sua morte. O Arco do Triunfo também é uma homenagem à armada, né, aos exércitos, tanto que as forças militares francesas, né, tanto que embaixo do Arco do Triunfo se encontra lá o túmulo do soldado desconhecido. Tem um vídeo sobre isso. Quem quer saber um pouquinho da história do Arco do Triunfo, vai no nosso canal, tem um vídeo sobre isso, né? Então Napoleão, ele idealizou, urbanizou a cidade de Paris, ele idealizou, deixou muitas contribuições, né? E entre essas contribuições, ele fazia uma imagem de si próprio, ele investiu muito nessa questão da imagem dele mesmo,
né, como o quadro da coroação. Outro quadro bem interessante, onde ele relata esse aspecto idealizado do herói romântico, né, que foi feito por Jacques-Louis David também, é o quadro Napoleão atravessando o Passo de São Bernardo, que fica na Suíça. Então, a história conta que Napoleão atravessou os Alpes, o Passo São Bernardo fica nos Alpes suíços, e obviamente ele atravessou em cima de uma mula, né, com um casaco bem, porque nevava muito, né, mas quando quem vê o quadro, né, Napoleão atravessando os Alpes, o Passo de São Bernardo, ele está em uma montaria, né, um cavalo bem garboso, numa atitude assim, numa forma bem idealizada. Então foi uma forma também dele se autopromover, promover a sua imagem. Ele foi um especialista nessa arte da propaganda política, na arte de utilizar, de valorizar a questão da sua imagem para a posteridade, né? Tanto é que alguns relatos colocam que muita gente se decepcionava quando via Napoleão. Muitas autoridades que viam Napoleão, aquela figura baixinha, meio gordinho, meio atarracado, barrigudo, perna fina, então que não tinha essa voz toda, que achavam que ele tinha uma imagem muito diferente do que Napoleão realmente era. E existe relato de muitas pessoas na época que se encontraram com Napoleão e se decepcionaram diante de toda aquela imagem que se fazia dele. Mas ele foi um especialista nessa questão do marketing pessoal, tanto que ele conseguiu colocar essa imagem para a história, para a posteridade. Bem, e aí, gostaram da nossa historinha de hoje? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre essa figura de Napoleão Bonaparte? Não é fascinante? Então, espero que tenham gostado, ok? Então, até o nosso próximo vídeo. Beijos!